O tema que eu quero hoje que a gente trabalhe junto é o tema de Alateshuot, sobre as salvações. Só que em hebraico existem várias palavras que se referem à salvação. Por exemplo, Atzalá. Atzalá é alguém que salva outra pessoa. A palavra Tshuá vem do Shoresh, né? Quem ainda lembra do Ulpan. Yeshua. Quê? Não, peraí. Não, tudo bem. Vem do Shoresh Yeshua. E eu queria explicar o que a expressão Yeshua em hebraico é diferente de outras expressões de salvações. Mas antes disso, como todo mundo aqui que precisa preencher os seus 15 minutos, eu quero também que a gente pare para pensar, eu gosto sempre de parar para pensar sobre coisas que são tão óbvias, tão óbvias, tão óbvias, que elas não fazem sentido nenhum. Uma delas é a popularidade da mitzvah das velas de Hanukkah em Am Israel. Tem poucas mitzvot em Am Israel que elas são tão populares como o acendimento de velas das velas de Hanukkah. Isso não é uma coisa dos últimos 100 anos, é uma coisa dos últimos 2000 anos. E judeus, indiferente, eles podem estar, lo aleinu, acendendo a vela do lado de uma árvore de Natal, mas vai ter as velas de Hanukkah. É uma realidade, uma triste realidade, mas é uma realidade. E uma das perguntas, quer dizer, tem mitzvot que tem sorte e tem mitzvot que tem menos sorte, a gente sabe disso. Por exemplo, o Brit Milá é uma mitzvah que tem sorte. Am Israel, durante todas as suas as gerações, ele deu a vida por essa mitzvah. Mas por que as velas de Hanukkah tiveram essa sorte? Aí, primeiro, vamos começar com isso, que as velas de Hanukkah não são uma mitzvah da Torá, são uma mitzvah de Rabanan, uma mitzvah instituída pelos nossos sábios, obviamente, uma vez que a história de Hanukkah aconteceu 1000 anos depois que a Torá foi dada. Mas não só uma mitzvah instituída pelos nossos sábios, como é uma mitzvah totalmente revolucionária. Até as velas de Hanukkah, todas as mitzvot que os nossos sábios instituíram, foram, na verdade, eles pegaram conceitos que já existem no judaísmo e afirmaram ele numa situação específica. Vou dar um exemplo. Ler a Megillah em Purim. Também é uma mitzvah de Rabanan, uma mitzvah rabínica. A história de Purim também aconteceu 800 anos depois da entrega da Torá. Ler a Megillah é ler um livro do Tanakh. É a mitzvah de estudar Torá. É igual ler na Torá, na verdade. Vieram nossos sábios e falam, no dia de Purim, leia esse trecho da Torá. Na verdade, eles pegaram essa mitzvah e adaptaram ela a esse dia. A mesma coisa com Matanot Levionim. Dar tzedakah para os pobres em Purim. Dar tzedakah é uma mitzvah que já existia antes e vai existir depois. Louvar Hashem. Acender velas é uma mitzvah que não existe. Existe a mitzvah de acender velas de Shabbat, que também é uma mitzvah de Rabanan, que na verdade o intuito dela é para que as pessoas não tropecem umas nas outras. Acender velas de Hanukkah não é esse o intuito, porque a gente não pode nem usar essas velas. É uma mitzvah que talvez existia no Beit HaMikdash, mas como é que ela foi parar nas nossas casas? Então isso já é um bom motivo para a gente falar, essa mitzvah pode entrar na fila. Tem outras que talvez deveriam ter mais popularidade. Agora, mais do que isso, quando a gente para pensar, a principal história de Hanukkah realmente, as velas de Hanukkah foram instituídas pelo milagre. Essa mitzvah ela faz propaganda. Ela faz propaganda. Sabe que tem outras mitzvot que fazem propaganda? Você compra o ovo da galinha porque ela faz barulho quando ela choca. A mitzvah das velas... Eu concordo com você. Eu concordo com você. Sabe, tem outras mitzvot, tem outras mitzvot que fazem propaganda. Por exemplo, os 4 copos de vinho de Leila Seder. Você sabia que o motivo que a gente toma 4 copos de vinho é para lefarsem unes? Para fazer propaganda? Mas fica não. De cada casa, você não tem que pôr na janela. Tá bom, é verdade. Se bem que... Todo mundo vê no mundo todo. Ler a Megillah, um dos motivos que se lê a Megillah era para propagar o Nes. Agora, ninguém nem sabe que isso são mitzvot que foram instituídas para propagar o Nes. E nas velas de Hanukkah, não só que a gente faz a mitzvah, como a gente ainda sabe explicar. Agora, eu quero mais um ponto. Na história de Hanukkah, a história das velas e do óleo que durou 8 dias, a princípio é secundário. A princípio ele não é o ponto principal. Tanto que no Alanissim, que a gente fala na Tfilah, a gente nem lembra a história das velas de Hanukkah. A gente lembra que entraram no Beit HaMikdash e acenderam a menorá. Não que a menorá durou 8 dias e toda essa história. E por último, que essa é a minha principal pergunta, todo esse milagre das velas que duraram 8 dias, ele é extremamente desnecessário. Não precisava. Desculpa se eu estou estragando a infância de alguém, não queria, não foi o meu intuito. Não foi. Tô.
Eu acabei de apagar uma velhinha. Não sei se a velhinha ou a velhinha que era Ganenet, mas eu acabei de apagar uma velhinha. Por que desnecessário? Eu vou explicar. A gente sempre achou que para eles... Não. O milagre é desnecessário. A mitzvah ela é necessária. A gente sempre aprendeu no GAN que por que eu precisava que as velas durassem 8 dias? E daí? Não tinham outros olhos, só que os outros olhos estavam impuros e não dava para acender com eles, correto? Incorreto. Quando todos os olhos estão impuros, inclusive o povo judeu está impuro, você pode acender a menorá com óleo impuro. Então não precisava fazer um milagre. Podia ter acendido a menorá, usado óleo impuro, ia levar 8 dias, talvez, se não tivesse um milagre acontecendo com a burocracia israelense, ia levar um mês. Tá bom, ia levar um mês, então talvez esse é o milagre, que levou só 8 dias. Mas no final das contas, não precisava desse milagre. É um milagre que a gente precisa parar para pensar por que ele aconteceu. Então, 2 perguntas. Por que ele aconteceu? 1. E por que isso se tornou tão popular? Número 2. Vamos voltar para Tshua, para Yeshua. A gente falou que existem várias linguagens que expressam salvação, ajuda que um dá ao outro. Aqui eu estou, dos meus hobbies, quando a gente tem eventos daqui lá, eu faço cortes de população. Cortes de população, eu faço um gráfico na cabeça, quem veio da onde, por quê, onde, como e por quê. Eu tenho minhas fontes também. Muitas das pessoas que estão aqui são voluntários da nossa última campanha, que ainda está correndo, nos últimos 2 meses de ajudar tanto os soldados quanto as famílias deslocadas e, enfim. Quando você vem e ajuda uma família, sim, pega o Alberto que vai lá nos hotéis e entrega para eles sufganiyot. No caso do Alberto não é um bom exemplo, porque as sufganiyot são totalmente, um bônus, mas você dá para um soldado um capacete, tá bom? Esse capacete provavelmente tem uma grande chance que pode salvar a vida dessa pessoa. Você resolveu para ele um grande problema. Antes ele não tinha um capacete, agora ele tem um capacete. Antes essa família não tinha uma cesta básica, agora ela tinha uma cesta básica. Mas quem participou do voluntariado sabe que a maior ação que você fez e a melhor coisa que você pode dar a essa família é esse sentimento de que alguém viu ela, de que alguém enxergou ela, de que alguém pensou nela e de que alguém se importa por ela. Existem 2 formas, ou mais de 2 formas, mas pelo menos 2 formas de como a gente pode ajudar alguém. A gente pode ajudar alguém resolvendo o problema que ele tem. É bom, é válido, é importante. As pessoas têm problemas e a gente precisa resolver esses problemas. Mas existe uma pessoa que ela está numa situação de dificuldade, numa situação de aperto, fora o problema objetivo que ele está sentindo, a dor objetiva que ele está sentindo, ele tem um problema subjetivo. Ele tem a sensação de que ele está sozinho e ele não tem amparo e ele está procurando quem vai olhar para mim agora. Quem, na verdade, se importa comigo? Para quem eu sou importante? E esse ponto, muitas vezes, ele é muito, muito, muito mais importante do que a ajuda prática que você está dando a essa pessoa. Na história de Hanukkah, o fato de que Hashem salvou o povo judeu, apesar de que a gente agradece muito a isso, mas no final das contas, é um roteiro que se repete. Nahon? Queriam nos matar, fomos salvos, vamos comer. Esse é o roteiro da nossa história. É assim que funciona, não é? Mas o motivo... Mas o roteiro é esse, mas não é stam. O povo judeu, por mais no buraco que ele esteja, e eu não estou... A gente merece, não é? Que a gente fez por merecer de se enfiar nesses... Nos enfiamos nesses problemas, mas no final das contas, a Israel precisa continuar. E a Kadosh Baruch Hu, ele salva a gente porque, tá bom, então você é um filho, que você entrou num buraco, eu vou te tirar do buraco, eu vou te tirar de lá. Mas a Hashem podia muito bem tirar a gente do buraco e falar, tá, por favor, não faz isso de novo, né? Mas aí entra o milagre das velas. O milagre das velas, ele é tão importante para a gente exatamente porque ele é extremamente desnecessário. Porque ele não precisava acontecer. A gente podia ter acendido as velas mesmo assim, da forma impura. A gente queria acender as velas da forma pura. E aí veio Hashem e falou para vocês querem? Então vou te dar isso também. Com esse milagre, Hashem mostra para a gente que também o milagre da guerra, o primeiro milagre que ele salvou a gente,
Não é que ele salvou a gente porque ele tinha um problema dele que ele precisava resolver, que precisa existir Am Israel no mundo, ou um problema nosso que precisava ser resolvido. E sim porque ele se importa com a gente. Porque nós temos uma relação. Porque nós somos importantes a ele. Tanto que ele fez um outro milagre que não precisava fazer, não precisava acontecer. E agora aprende desse segundo milagre, esse primeiro milagre. Aprende das velas de Hanukkah, que também a guerra, Hashem não salvou a gente só porque é uma necessidade, e sim porque ele Moshia. A palavra Lehoshia, em hebraico, quem reza na Amidah, existe uma expressão bem parecida. A gente fala, Eretze Hashem, na brachá de Eretze, Eretze Hashem Elokeinu et Amcha Israel, velitfilatam she'e. Para suas tfilat, she'e. O que quer dizer she'e? Se dirija. Vire a sua cara. Mostre, fique de frente. Sorria, talvez em português não literal. Quer dizer, mostre que você está feliz de atender as nossas tfilot. E essa é a Yeshua. A Yeshua que ela acontece em Hanukkah não é só uma Yeshua que ela acontece porque Hashem precisava, e sim porque Hashem se importa. Eu poderia parar aqui, porque eu já respondi a minha pergunta, e também todo mundo ficaria feliz que eu terminei o shur mais cedo. Mas eu quero avançar um ponto a mais, porque eu acho que tem aqui um ponto muito, muito profundo, que ele toca na situação que a gente vive hoje, e eu acho super importante da gente parar para pensar. Na verdade, esse relacionamento, esse fato de que a gente tem uma ligação com Hashem, ele é muito, muito mais profundo do que a gente entende. Vamos tentar imaginar a situação do povo quando começou a rebelião dos Macabim, dos Hashmonaim. Am Israel estava sendo, que nem o Rav falou, oprimido, principalmente culturalmente. A gente não tinha a possibilidade de desenvolver, de viver a nossa fé, a nossa religião, a nossa cultura, as nossas ideologias. E aí, de repente, levanta uma família de Modi, uma família de Kohanim, que antes eram Kohanim Gdolim, foram depostos para que um judeu assimilado assumisse a Keuna Gdolá, e eles se rebelam, e eles conseguem, de alguma forma, levar atrás deles o povo todo, ou pelo menos grande parte do povo. Qual o grande problema que eles encontram antes de sair para essa guerra? Sabe qual é o grande problema que eles encontram? Exatamente. Que ninguém está nem aí. Está todo mundo feliz da vida. Que nem, na verdade, a palavra mityavnim, muitos anos eu pensei sobre isso, eu achei uma palavra em português. Como você traduz mityavnim em português? Não. Agregados. É exatamente isso. Gregos, agregados. Yevanim, mityavnim. Todo mundo agregou a cultura grega. Todo mundo estava feliz da vida. As pessoas explicavam por A mais B que esses são os valores do mundo moderno. Essa é a verdade, é assim que se parece a família, é assim que se parece a comunidade, essa é a nossa educação, é isso que a gente quer passar para os nossos filhos. Junto com os Hashmonaim, tinham talvez 5.000 judeus que ainda eram do Shteitl. Ainda tinham aquela cara velha e ainda tinha aqueles valores primitivos. Matitiyahu, quando ele vem lutar, ele vem se rebelar, na verdade, o problema dele não são os gregos. Antes de ele começar com os gregos, ele tem que olhar para o povo dele e falar, será que eu tenho com quem falar? E muitas pessoas, nessa situação, falariam, não. Não tenho com quem falar. Não tenho com quem conversar, ninguém quer saber de nada, era o que era, eu vou agora para as montanhas, eu vou me esconder, e eu vou viver a minha vida, e Hashem vai resolver o problema. A Israel vai continuar, isso eu sei. Como eu sei, está escrito na Torá. Shalom. Eu sou responsável agora por 90% do povo que acha que a educação deles, a educação grega é o que na verdade vai levar o mundo à frente. O que eu vou fazer com essas pessoas? Mas não é essa a reação de Matitiyahu. Matitiyahu, ele se rebela por um motivo só. Ele é a pessoa, em toda a geração, que mais acredita em Am Israel. Ele consegue enxergar que lá no fundo, debaixo de todas essas cascas, de todas as explicações, de todas as ideologias e de todos os tearim, né? Todos os degrees, vamos falar isso em português, todos os títulos, lá embaixo, ainda tem um pote de óleo puro. Todo Yehudi, no fundo, ele é ligado com a Kadosh Baruch Hu.
E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente até se convence que a gente não precisa disso. A gente fala, olha, o judaísmo ele é lindo, ele é maravilhoso, ele vai ser a nossa cultura, e a gente vai continuar acendendo velinhas de Hanukkah e depois ir lá fazer o... Cada um completo sozinho. Matitiel, ele olha para Am Israel e fala, isso não é Am Israel. Am Israel simplesmente esqueceu quem eles são. E a Mesirut Nefesh, o fato de que a Am Israel enxerga que tem um grupo de pessoas que está disposto a dar a própria vida pela identidade judaica deles, na verdade isso desperta em Am Israel todo a ideia mais importante. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu? E Am Israel começa a pensar em todo o processo de Hanukkah. As guerras de Hanukkah não foram, que nem a gente conta no Gan. Né? Mataram, acabaram com o elefante e acenderam as velhinhas de Hanukkah. Foram 8 batalhas, foram anos e anos e anos e anos e anos, e foi uma revolução mental que Am Israel passou. Uma revolução que Am Israel passa e ele volta a lembrar aonde ele pertence de verdade. Quem ele é lá no fundo. Nesse ponto de vista, a conexão de a Yeshua, que a gente falou, a ligação, a salvação de Hashem por quem nós somos, pela relação que nós temos, ela toma uma visão muito, muito mais profunda. Porque ela não é só do lado de que Hashem se dirige a gente porque Ele ama a gente. A gente também volta a se dirigir a Hashem porque a gente volta a entender que esse é o nosso lugar. É lá que a gente pertence. Por isso, também, o milagre do óleo, nesse ponto de vista, ele já não é desnecessário, ele passa a ser extremamente necessário. O Rav Kook explica que óleos são sempre, no tempo antigo era que nem a lâmpada hoje em dia, né? Hoje em dia já não tem mais lâmpada, já não sei mais qual vai ser o próximo símbolo. Mas quando alguém tinha uma ideia uma vez, quando eu era criança, você acendia uma lâmpada, fazia plim. Antigamente, a inteligência, a cultura, ela era simbolizada pelo óleo. Existiam muitos, muitos, muitos óleos impuros. A maioria dos óleos estavam impuros. Mas lá no fundo, tinha um óleo. Que ele estava escondido, Nahon, não dava para ver ele. E ele estava selado com o selo do Kohen Agadol, porque o Kohen Agadol ele guardou esse óleo. E uma hora qualquer esse Kohen Agadol ele conseguiu acender desse óleo a luz em Am Israel inteiro. Então a menorá que a gente vai acender agora, ela só pode vir de um óleo puro. Ela não pode vir mais de um óleo impuro. A Yeshua de Hanukkah, a salvação de Hanukkah, ela não acontece fora. Ela acontece dentro. Ela acontece em nós, ela acontece na nossa consciência, ela acontece na volta de Am Israel a viver e ser quem ele é. Eu já não preciso mais explicar a correlação com os dias de hoje, eu acho que está bem óbvio. Mas a gente tem que sim estar consciente disso. O que a gente passa hoje e a salvação que a gente já está vendo no Baruch Hashem e vai ver ainda mais, ela acontece antes de mais nada dentro da gente. Dentro de Am Israel, dentro da nossa Neshama. Não tem a ver nem com a opinião pública, que não vai mudar se alguém tem alguma expectativa, não vai mudar. Pelo menos não até a gente se convencer de quem somos nós. No momento que a gente se convencer de quem somos nós, talvez essa luz ilumine lá fora. E nem com Hamas. Isso são consequências. Isso vão ser os sintomas desse despertar que acontece dentro da gente. Bezrat Hashem, como nos dias de Hanukkah a gente viu grandes salvações, hoje também a gente vai ter grandes Yeshuot, e a gente vai ver uma luz muito grande que vai sair dessa história.